Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Gel número 297, hoje sexta-feira, 2 de agosto de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica nessa semana, muitos assuntos para falar com vocês. Antes de começar, mais uma vez agradecer a vocês pela audiência, tanto no YouTube como no Spotify, Apple Podcast, também lá no Instagram, crescemos bastante no Instagram, Conexão Gel aí, já atingindo 5 mil seguidores no Instagram também, na minha página pessoal no LinkedIn também ultrapassamos 5 mil seguidores essa semana, então muito satisfeito com a confiança de vocês em meu trabalho. Mas vamos logo aos assuntos, porque tem muita coisa para falar com vocês. Para começar, a crise na Venezuela em função das eleições de domingo. As eleições de domingo, obviamente, já vem falando dessas eleições na Venezuela já há bastante tempo, e elas, como eu já esperava, acabaram sendo problemáticas. Por quê? Porque todas as pesquisas de opinião, tudo que a gente acompanhou esses últimos meses em termos aí de mobilização da oposição venezuelana, a oposição venezuelana deveria ter vencido as eleições e não foi o que foi anunciado na madrugada de domingo para segunda-feira. Foi anunciada a vitória do presidente Maduro. Bom, isso aí causou, obviamente, uma grande mobilização popular, muitas pessoas indo às ruas, muitas pessoas sendo presas, mortas. O número de mortos ainda indefinido, ainda não está muito claro, muitas pessoas feridas também nas manifestações e uma revolta de vários países pelo mundo todo. Se for confirmado realmente a reeleição do presidente Nicolás Maduro, o novo mandato começa em janeiro e são mais 6 anos de Maduro. O Edmundo Gonzalez, o principal candidato da oposição, afirma que tem os dados de 80% das urnas que comprovam que ele venceu as eleições. Ou seja, segundo Edmundo Gonzalez, postou nas suas redes sociais mais de 7 milhões de votos para ele e contra apenas 3 milhões de votos para o Maduro. O problema é que a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, que é como se fosse aí um tribunal eleitoral, ele disse que o sistema foi hackeado e eles não conseguiram terminar efetivamente a contagem, não tem como mostrar fisicamente. Na Venezuela, eles têm urnas eletrônicas, mas os votos são impressos e eles são colocados, esses votos ficam numa urna fisicamente, ou seja, no final das eleições, esses votos todos podem ser verificados, né, podem ser comparados, mas o sistema lá, o sistema eleitoral da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral, informou que o sistema foi hackeado. Ou seja, até hoje, até o presente momento, não foi comprovada a reeleição do Maduro. Com isso, muitos países protestaram, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, só daqui da nossa região, República Dominicana, Uruguai, e vários, né, e todos esses diplomatas dessas missões foram expulsos da Venezuela. O Brasil, Colômbia e México permaneceram, como diria assim, em cima do muro, inclusive uma posição bastante difícil para o governo brasileiro, porque o assessor de Relações Internacionais da Presidência da República, o ex-chanceler Celso Amorim, estava em Caracas durante o final de semana, estava lá domingo durante as eleições, e a posição do governo brasileiro é de aguardar o resultado em termos de contagem efetiva dos votos. Maduro, obviamente, preocupado com essa situação. Na quarta-feira, ele, num daqueles eventos assim, bastante para chamar a atenção, ele foi à Suprema Corte de Justiça da Venezuela para pedir que a Suprema Corte verifique as eleições para comprovar a sua vitória. O que nós estamos prevendo é que a Suprema Corte vai confirmar a vitória do Maduro e vai ficar por isso mesmo. Infelizmente, acho que vamos conviver com mais 6 anos do presidente Maduro na Venezuela, uma Venezuela empobrecida, uma Venezuela onde 7 milhões de venezuelanos já fugiram do país, uma crise social tremenda em um país riquíssimo. Sabemos que a Venezuela tem a maior jazida, a maior reserva de petróleo do planeta, mas pela incompetência dos governos, tanto do ex-presidente Hugo Chávez, como do Nicolás Maduro, a indústria petrolífera venezuelana se degradou de uma tal forma que a produção da Venezuela caiu mais de 3 vezes em relação ao que já foi. A posição do Brasil como líder regional, na minha avaliação, ficou bastante enfraquecida. A ida do ex-chanceler Celso Amorim para Caracas
poderia ter sido para, de certa forma, pressionar o presidente Maduro para que nada de estranho ocorresse nas eleições. E efetivamente ocorreu. Também estamos na expectativa do que o presidente Biden vai efetivamente fazer pelos Estados Unidos e a situação segue no impasse. Acho muito difícil, como eu falei, ser revertida a situação apenas, infelizmente, mas essa é uma realidade, se parte das Forças Armadas se revoltasse contra o que está acontecendo lá na Venezuela, mas pelo que eu tenho observado, isso não vai acontecer. A liderança das Forças Armadas ao longo de todos esses anos foi sendo, digamos assim, convencida pelo governo, tanto do Chávez como do Maduro, para abraçar essa causa bolivariana, e acho muito difícil aparecer aí algum núcleo das Forças Armadas da Venezuela que vire a mesa, porque se depender do Comitê Nacional Eleitoral, se depender do Supremo Tribunal venezuelano, essas eleições, a oposição não vence as eleições. Então agora nós estamos na expectativa de o que os demais países vão fazer a respeito, inclusive o Brasil. Outro evento importantíssimo essa semana, todos vocês também devem estar bastante preocupados com isso. Na terça-feira, no início da noite da terça-feira, Israel perpetrou um ataque contra Beirute, capital do Líbano, matando o líder militar do Hezbollah. Hezbollah, aquele partido político que tem um braço armado fortíssimo, apoiado pelo Irã. E o chefe, digamos assim, o líder militar do Hezbollah foi morto nesse ataque israelense da terça-feira à noite. A madrugada começou e no início da quarta-feira, ainda à noite, 2 horas da madrugada, lá em Teherã, capital do Irã, um míssil acertou exatamente o apartamento onde estava o líder político do Hamas, matando o líder político do Hamas. Esse líder político do Hamas, o Ismail Haniyeh, eu já tinha falado isso para vocês, ele ficava entre Catar e Turquia, e na hora que ele foi para a posse do novo presidente do Irã, que aconteceu na terça-feira lá em Teherã, na noite de terça para quarta, na madrugada de quarta-feira, um míssil acertou exatamente o apartamento onde ele estava, matando ele e um segurança. Ou seja, mostrando aí a capacidade de quem fez isso, né? Não estou dizendo que foi Israel não admitiu. Israel admitiu o ataque contra o Hezbollah lá em Beirute, mas não admitiu formalmente o ataque que levou à morte do líder político do Hamas. Mas quem fez isso realmente mostrou que tem capacidade de fazer qualquer coisa dentro do Irã, porque nós estamos falando da capital do Irã, ou seja, esse míssil não foi interceptado pela defesa antiaérea iraniana, a capital do país, ou seja, não conseguiram detectar esse míssil, não conseguiram destruir esse míssil, e uma precisão que obviamente indica que alguém, algum agente desse país ou desse grupo estava próximo do apartamento e direcionou, digamos assim, o final do míssil para ter tanta precisão de acertar exatamente no apartamento onde o líder do Hamas estava. Aí vimos aí na quarta-feira muitos protestos. Ontem foi o funeral dele lá em Teherã. O líder Ayatollah Khamenei, que é o líder espiritual, religioso, político do Irã, junto com o novo presidente, o Massoud Pezeshkian, que assumiu na terça-feira, jurando de morte Israel e dizendo que determinar as Forças Armadas, a Guarda Revolucionária Iraniana, para retalhar. Então estamos numa expectativa, o mundo está numa expectativa muito grande do que poderá acontecer, porque ontem também o líder do Hezbollah, o Nasrallah, ele fez um pronunciamento que talvez tenha sido um dos mais, digamos assim, visivelmente, quem viu o vídeo do pronunciamento percebeu como ele estava realmente irritado com a morte do seu líder militar. Então temos o Hezbollah revoltado com relação a Israel, o Hamas, obviamente, revoltado, mas militarmente o Hamas está enfraquecido lá em Gaza por todos esses combates nos últimos 9 meses, estamos quase chegando aí a 10 meses de combate, mas o problema é que a morte do líder político do Hamas foi no Irã. Então, digamos assim, o Irã fica naquela situação de que ele tem que dar alguma resposta. E qual vai ser a resposta do Irã? Não sei. Muito difícil de prever. Vamos lembrar a vocês que em abril ocorreu aquele ataque de Israel contra a embaixada iraniana na Síria,
que levou à morte de 2 generais e alguns outros militares da Guarda Revolucionária Iraniana que estavam na embaixada lá em Damasco, capital da Síria. O Irã acabou fazendo aquele lançamento de 300 mísseis e drones contra Israel, mas avisou aos Estados Unidos, via a embaixada da Suíça lá em Teherã, porque não tem embaixada dos Estados Unidos em Teherã, como seria e quando seria esse ataque. Tipo assim, foi só para dar uma justificativa dentro do Irã de que eles tinham feito alguma coisa. Mas será que dessa vez vai ser a mesma coisa? Será que o Irã vai também fazer um outro ataque pirotécnico daquele e que sem nenhuma efetividade em termos militares? Não sabemos. Muitas especulações, o Irã pode apenas determinar que os seus proxies, que isso é Hezbollah, o próprio Hamas, Jihad Islâmica, os Houthis, façam ataques simultâneos, coordenados contra Israel, e o Irã efetivamente não. Pode ser que o Irã faça um ataque pontual a algum alvo militar israelense, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não tem como o Irã, nessa situação, ficar sem uma resposta efetiva. Eles devem concentrar esforço em alguma base militar israelense. Obviamente que o Irã não quer escalar essa crise a ponto de ter uma guerra aberta com Israel, então acredito que eles não vão atacar as principais cidades israelenses, mas eles vão escolher um alvo militar claro e vão concentrar ataques ali para tentar, e dessa vez não vão avisar que dia, que hora que vão fazer esse ataque, para poder, obviamente, ter um resultado efetivo desse ataque. E ataque não apenas do Irã, mas também do Líbano, né? O Hezbollah atacando o Líbano e os Houthis atacando lá do Iêmen. Ou seja, estamos aí aguardando para qualquer momento um ataque desse tipo. Uma grande preocupação. E só para não, antes de fechar a questão lá do Oriente Médio, só para não deixar passar, achei lamentável a imagem que circulou nas redes sociais da presença do vice-presidente brasileiro na cerimônia de posse do presidente do Irã, sentado ao lado de representantes dos Houthis, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Parece até que foi feito de propósito, que o Irã fez propositalmente, colocando o vice-presidente do Brasil. Nós não vimos autoridade de nenhum outro país importante comparecendo nesse evento, e o Brasil manda logo o seu vice-presidente. Tinha que ter mandado somente o embaixador brasileiro lá em Teherã, ficaria uma coisa tranquila, mas a figura do vice-presidente é uma figura relevante, e ver aquela fotografia realmente me deixou bastante irritado com essa falha nossa, falha da assessoria do vice-presidente, falha da nossa diplomacia de ter colocado o Brasil nessa posição. Vamos agora no Estamos de Olho, o Rússia e Ucrânia, alguns eventos, ganhos terrestres russos ali na frente leste. A Rússia efetivamente, essa semana, podemos dizer aí por todas as fontes, que a Rússia realmente conseguiu um avanço militar mais razoável, digamos assim. Não foi um grande avanço, não conquistaram nenhuma grande cidade essa semana, mas vimos aí um avanço russo em direção à Ucrânia, ali na região de Donetsk. Também informação militar relevante, a chegada dos primeiros caças F-16 fornecidos por países da OTAN para a Ucrânia essa semana, uma informação importante. Também importante a realização de a terceira etapa de exercícios táticos nucleares por parte da Rússia, né? Algo que eu venho alertando aqui do perigo dessa historinha de ficar fazendo exercícios táticos com armas nucleares táticas, uma simulação em torno ali das proximidades da Ucrânia. Mexer com arma nuclear acho sempre algo bastante perigoso. Ontem ocorreu uma troca bastante significativa de prisioneiros entre a Rússia, Estados Unidos e a Alemanha. Interesses da Rússia de receber ali alguns russos que estavam em prisões da Alemanha e dos Estados Unidos, de interesse da Rússia. E o último fato que acho relevante para trazer para vocês essa semana sobre o conflito Rússia e Ucrânia foi a entrevista que o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, fez essa semana, na terça-feira, para a mídia francesa, dizendo claramente que a conferência de paz que ele quer fazer em novembro tem que ter a presença da Rússia. Isso é muito relevante. Vamos lembrar que na semana passada o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia esteve na China. A China vem falando nisso. A China não participou do evento na Suíça, que aconteceu em junho, aquela conferência de paz em junho. E o fato do presidente Zelensky agora afirmar que a Rússia precisa participar dessa conferência,
que ele quer fazer em novembro, achei bastante interessante. E outra coisa também, ele, em vez de rechaçar claramente que não entrega o território atualmente ocupado pela Rússia para a Rússia, dessa vez ele já falou que nenhum presidente, olha só o que o Zelensky falou, nenhum presidente ucraniano pode entregar território ucraniano sem aprovação do povo ucraniano. Então, já falando algo como digamos assim, um plebiscito ou alguma consulta popular para que o povo ucraniano ratifique esse acordo de paz que vai ser feito com a Rússia, prevendo, obviamente, a cessão desse território que hoje a Rússia ocupa da Ucrânia. Hoje a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano. Ou seja, uma entrevista que acho bastante relevante. A imprensa brasileira deu pouco destaque, lógico, estamos com esses problemas todos com a Venezuela e agora essa questão também da morte do líder político do Hamas, mas acho interessante e quis trazer aqui para vocês. Também falando de Rússia, aquele grupo Wagner, aquele grupo mercenário Wagner, que atua muito na África, teve um revés importante no Mali. O grupo Wagner perdeu entre 50 e 80 guerrilheiros num ataque perpetrado por rebeldes ligados à Al-Qaeda, a um grupo ligado à Al-Qaeda, lá no Mali, na África. Então, assim, um dado que achei interessante também passar para vocês. E também sobre a África Europa, a França reconheceu essa semana a soberania do Saara Ocidental para o Marrocos. Foi um movimento importante, isso é polêmico. Os Estados Unidos e Espanha já tinham feito esse reconhecimento, mas a Argélia, que apoia a Frente Polisário, que é um grupo dentro do Saara Ocidental que luta pela independência do Saara Ocidental, a Argélia ficou muito irritada com a França e chamou seu embaixador lá em Paris para consultas. Então, assim, um dado importante, essa mudança de postura da França em relação ao Saara Ocidental. Outro dado também, outra informação dessa semana que estamos de olho, a evolução, uma reunião histórica entre os ministros da Defesa dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul, ocorrido no último final de semana lá no Japão, um evento histórico, porque normalmente os eventos eram sempre bilaterais, Estados Unidos com Coreia do Sul ou Estados Unidos com Japão. Dessa vez, assinaram um memorando de entendimentos bastante audacioso em termos de cooperação na área de segurança dos três países e quis trazer essa informação para vocês. E a última informação também ali da região do Pacífico, envolvendo os países daquela região, o terceiro navio aeródromo chinês, o Fujian, que ainda não está operacional, que está sendo construído, está terminando, ele fez o terceiro teste de mar, e muito importante esse teste de mar, que ele fez, ficou cerca de 25 dias no mar, fazendo vários testes, e ainda falta o Fujian testar pouso e decolagem de aviões dele, e a previsão de que o Fujian vai estar operacional no ano que vem me parece agora mais perto da realidade. Lembrando a vocês que esse é o terceiro navio aeródromo chinês, os Estados Unidos possuem 11 navios aeródromos, só que os dos Estados Unidos são maiores e todos de propulsão nuclear. Mas o Fujian é muito grande, mas não tem propulsão nuclear. Tá? Eu acho que o Fujian entrando em operacional, a China ganha aí uma capacidade bastante interessante, principalmente quando a gente pensa na possível invasão a Taiwan. Vamos às boas notícias para fechar o nosso Conexão. Primeiro, o dado muito positivo do desemprego no Brasil, que caiu agora, as informações que recebemos, 6,9%, o menor nível desde 2014. É uma informação importante, pessoas empregadas, pessoas colocando comida aí em casa, tendo renda, isso é uma notícia importante. Outra notícia importante, o Brasil ficou em quarto lugar na Olimpíada Europeia de Informática para Meninas. É um evento que acontece para jovens de todo o mundo, são 55 países participaram desse evento, o evento terminou na sexta-feira da semana passada, e a jovem Maria Clara Fonte, de 15 anos, lá de Sergipe, Aracaju, foi a brasileira mais bem classificada, ficou na terceira posição
Estou falando aqui numa competição envolvendo 55 países, com diversas atletas, digamos assim, né, competidoras na área de informática. Acho muito importante essa notícia, fiquei muito feliz, mostrando aí a capacidade do Brasil, o brilhantismo das jovens brasileiras, mulheres jovens brasileiras, num evento internacional. Agradeço a vocês mais uma vez pela audiência, pela confiança no meu trabalho, Conexão Gel 297. Um excelente final de semana para vocês, uma boa semana. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário positivo, compartilhem com os amigos, ajudando a divulgar um pouco mais sobre essa complexa geopolítica internacional. Muito obrigado.